Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico Evangelho de São João. Estamos continuando então, meditando, conhecendo um pouco mais sobre esse relato do encontro de Jesus com a samaritana. Na verdade, é o encontro de Jesus com os samaritanos, o Messias e os samaritanos que se encontram aí e ele oferece esta água viva. E hoje nós vamos para o capítulo 4, continuando o capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 21. Então, vamos ler o texto bíblico. Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu a quem lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela lhe disse: Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus lhe respondeu: Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Jesus disse: Vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu: Não tenho marido. Jesus lhe disse: Falaste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis, é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse: Acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Belíssimo o texto que nós estamos meditando, conhecendo hoje, a continuação do texto da Samaritana. Então vamos versículo por versículo, mas já vai deixando aí o seu like, compartilhando com seus amigos. Se você não viu o vídeo anterior ou os vídeos anteriores, desde o primeiro capítulo de João, não deixe de assistir, não deixe de fazer as suas anotações para que a gente possa crescer ainda mais na palavra de Deus. Então vamos então. Versículo 10. Jesus lhe respondeu: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é quem me pedirias, e ele te daria a água viva. Então Jesus está respondendo à mulher, porque a mulher, a samaritana, havia questionado. Primeira coisa, você é judeu, eu sou samaritana. Como pode a gente manter um diálogo? E Jesus então responde, se conhecesses o dom de Deus. Jesus pede um favor, dá-me de beber, uma necessidade humana, física, mas ele também está disposto a dar algo em troca. E o que ele dá em troca é maior do que aquilo que ele pede. Ele propõe superar aquela inimizade que existe entre samaritanos e judeus. Ele oferece então o dom de Deus. E o dom de Deus é a sua própria pessoa. Versículo 11. Ela lhe disse: Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? Ela não conhece outra água, senão aquela água do poço de Jacó. E Jesus nem tem os utensílios para tirar nem desse poço. E o poço ainda é profundo. E aqui há um paralelo entre a samaritana e Nicodemos, dentro do contexto aí de água, espírito. Eles conhecem apenas a lei e a sua observância, mas eles não conhecem a gratuidade do dom de Deus. Porque você tinha a lei, e quanto mais você observava a lei, mais você tinha os favores de Deus. E agora Jesus oferece algo totalmente novo,
tanto a Nicodemos como a samaritana. Ele oferece a gratuidade do dom de Deus. Quem dá o primeiro passo, Deus não é uma resposta às nossas interrogações. Ele já vem com a resposta antes da nossa interrogação. Depois, no versículo 12, és porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Então, naquele poço está todo o prestígio de Jacó. E os samaritanos diziam que eles eram descendentes de Jacó. Então aquele poço tinha um significado muito maior. Além de ser a lei, tinha ali todo o prestígio de Jacó. Aquele poço era o memorial, era o vínculo religioso entre eles. Os samaritanos conhecem o dom de Jacó, que é aquele poço, mas não conhecem o dom de Deus. E é isso que Jesus oferece. Versículo 13. Jesus lhe respondeu: aquele que bebe desta água terá sede novamente. Versículo 14. Mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna. Aí mostra a insuficiência do poço de Jacó, a insuficiência da lei, a insuficiência das talhas em Caná da Galileia, a insuficiência da posição de Nicodemos, da lei, aí interpretada pelo farisaísmo, né? E agora não, Jesus oferece uma interiorização do Espírito. Isso é nascer de novo, é esta água nova, porque a lei é uma regra que vem de fora. Alguém te diz, você precisa fazer isso. Jesus oferece uma fonte que brota de dentro, não mais de fora, né? Que a lei do amor, ela já vem de dentro. É este Espírito que habita o ser humano que faz com que ele acerte o caminho, com que ele vá pelo caminho do bem, pelo caminho da salvação. Então o Espírito é este manancial interior, este manancial que brota de dentro. A lei, ela é externa, toda a lei é externa, mas a lei do amor, aquela que Jesus está oferecendo, esta água viva, esse manancial que nunca deixa de jorrar e jorra para sempre, está dentro do ser humano, está dentro do seu coração. A antiga lei, simbolizada aí pela água, né, que saiu da rocha e que acompanhava o povo, não há mais necessidade dessa lei, porque a nova lei, ela brota do lado de Jesus, é do coração, é a lei que vai para o interior do homem, né? E é essa lei que guiará todo o ser humano a partir de agora. Depois do versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Então Jesus desperta o anseio da samaritana. Ela quer, ao contrário de Nicodemos, ela quer romper com o passado, ela quer nascer de novo, ela quer esta água nova, ela quer esta água perene. E na cruz, Jesus expressa a sua sede e fará brotar do seu interior a água que jorra para sempre. E ela quer romper definitivamente com a lei. Ela quer simplesmente abandonar o poço, para que eu não venha mais aqui. Ela quer receber esta água, esse Espírito, e não quer romper mais não quer mais estar com o poço. Versículo 16. Jesus disse: vai, chama o teu marido e volta aqui. E aí precisamos retomar um pouco o profeta Oséias. Como eu disse no vídeo anterior, Oséias é o profeta que exerceu o seu ministério na Samaria. Então ele é muito retomado agora aqui nessa perícope, no encontro de Jesus com a samaritana.
Então o que acontece? Ele dizia que o povo abandonou o Deus verdadeiro, se prostituiu, se tornou um povo adúltero. Eles preferiram então o culto dos deuses ao culto do Deus verdadeiro. Essa história, como isso aconteceu, você pode pegar depois, eu não vou ler aqui agora, mas está em 2 Reis, capítulo 17, versículos de 24 a 31. É interessante, porque foram erguidas 5 ermidas, 5 altares, presta bem atenção nisso, 5 altares aos deuses, além do culto a Javé. É por isso que o profeta chama de prostituição. Abandonaram o Deus verdadeiro e construíram altares para outros deuses. Aqui, 2 Reis, fala de 5. Por isso Jesus fala, depois vai dizer aqui, dos 5 maridos. É interessante como ele volta, ao Antigo Testamento. Então, ler o profeta Oséias, se você tiver essa curiosidade, leia o profetismo de Oséias justamente sobre essa questão. Porque o profeta Oséias, lá no capítulo 9, diz o seguinte: não te alegres, Israel, não exultas como os povos, porque tu te prostituíste longe do teu Deus. Oséias capítulo 9. Versículos 17 e 18, a mulher lhe respondeu: não tenho marido. Jesus lhe disse: falaste bem, não tenho marido, pois tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Desde o começo, é Jesus quem abre o discurso com a mulher. É Ele quem se aproxima, é Ele que puxa assunto com ela. Isso quer dizer que Deus é aquele Deus que busca, é aquele Deus que não quer, embora recebeu o adultério da sua esposa, o Deus é o esposo, é aquele que sempre vai em busca, que não desiste, Ele não termina este relacionamento. E no templo, em Jerusalém, lembra que os fariseus, os doutores da lei, não quiseram reconhecer. O templo oficial, o lugar onde supostamente se realiza o culto ao Deus verdadeiro, não reconhece Jesus, não querem se render. E na Samaria, reconhecida como a prostituta, como a adúltera, reconhece primeiramente a sua infidelidade e pelo menos pede essa água que Jesus está oferecendo. Versículos 19 e 20. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis: é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Então o profeta é aquele que tem a função também de resolver as questões. E existe uma questão a ser resolvida. Afinal de contas, qual é o culto verdadeiro? Afinal de contas, deve-se realizar o culto na montanha, lá em Samaria, no templo da Samaria, ou deve realizar o culto no templo em Jerusalém? É essa a questão que ela coloca para Jesus. E vai ser surpreendente a resposta de Jesus agora no versículo 21. Jesus lhe disse: acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele diz que não se trata de escolher entre o culto da Samaria e o culto de Jerusalém. E o templo de Jerusalém também não faz esse culto purificado. Lembra que Jesus expulsou os vendilhões do templo? O templo de Jerusalém também se prostituiu. E Jesus, então, já pré-anuncia o seu fim. E, de fato, isso aconteceu. Então, ele está dizendo que termina a era de templos. Agora é a sua pessoa, é a pessoa de Jesus, o novo santuário, onde brota, então,
esta torrente, esta água, esta fonte que mata a sede e mata a sede para sempre. E é interessante, né, que ele usa aqui, adorareis o Pai. Até então a samaritana dizia, né, os nossos pais beberam nesta fonte do poço, o nosso pai Jacó. E agora Jesus vai dizer, não, o vosso pai é Deus. Jesus, inclusive, chama a Deus de Pai. Até então, ninguém chamava Deus de Pai. Jesus dá, então, um novo nome ao Pai. Isso acontece quando? Ao meio-dia, quando a luz está plena, quando a luz está com toda a sua força, com toda a sua totalidade. É a plenitude dos tempos. É a hora em que o Messias se manifesta, a luz com toda a sua grandeza. E a paternidade de Deus, então, faz desaparecer a paternidade de Jacó. Então, estes são os nossos versículos de hoje. Na próxima, ainda nós continuamos com a riqueza deste texto do encontro de Jesus com a samaritana, com os samaritanos. E assim nós vamos conhecendo, né, um pouco mais da beleza da Sagrada Escritura. E se você está gostando, eu repito, deixe o seu like, ele é muito importante para que o nosso trabalho também cresça. Compartilhe, é muito fácil a gente compartilhar, se inscrever aí no canal. Tudo isso ajuda para que a palavra de Deus, para que esse estudo chegue a mais pessoas. Deus te abençoe, te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.